Veja os bastidores. Muito boa noite, meus amigos da nossa região, do nosso estado. Estamos começando mais um podcast, Deixa eu te contar. E o assunto é sério. O assunto às vezes é polêmico, às vezes o assunto é mais de brincadeira, mas nós estamos fazendo o que gostamos, que é a comunicação. Em nome do grupo Sicredi Vale do Jaguari, esta cooperativa incrível que já está lá na Zona da Mata e que nos patrocina e nos ajuda a levar até você a nossa mensagem. E ainda Lojas Quero e Grupo Felite. Eu vou agradecendo a sua audiência, se você puder curtir, compartilhar, faça isso. Como anunciado, nós vamos falar aqui com o vereador mais votado da história de Santiago, que é o Magdiel. E também vamos falar com o Pedro Dornelles, uma pessoa que eu conheci, já sou amigo dele. Já sou amigo da filha dele, que aqui está acompanhando, essa guria tão bonita, aqui, estudiosa, que é a Ana. Então, ela já acompanhando ele, porque a família tem que acompanhar. E não vai ficar sozinho em casa, então veio para cá assistir com a gente o nosso programa. Já vou dando aqui o meu boa noite primeiro para o Magdiel, porque o nosso assunto aqui hoje é em relação a uma notícia que saiu no Expresso, uma notícia que está no nosso portal e que começou com aqueles que são o para-choque da sociedade, que são os vereadores. Aliás, eu quero fazer aqui um comentário bem elogioso para a Câmara de Santiago. É uma das melhores, porque é muito enxuta, é pouco gasto, e os partidos políticos trocam aquelas divergências deles, mas na hora eles são sempre unidos quando é para a sociedade. Então, eles estão dando exemplo. Esses dias eu vi um vereador convidando outro, de outro partido, para ajudar a trazer verba para cá. Tenho que elogiar o prefeito Peru, que foi num encontro do PL, encontro da direita, promovido, um dos que ajudou muito nesse encontro, que trabalhou bastante, eu sei, é o Magdiel. E ele, lá estava o prefeito, porque o prefeito tem que atrair coisa para a sua cidade. É isso que tem que ser feito. Não, essa hora não tem de bandeira, todo mundo quer o bem de todo mundo, na nossa sociedade, por isso que estamos aqui. E aí o Magdiel, na Câmara de Vereadores, falou sobre o problema aqui do Pedro. Lá que ele está morando à beira da Aviação Ferra, com a sua casinha, há 5 anos, e agora vem uma ordem judicial de despejo, ele não teve a quem recorrer, ele foi procurar o Magdiel, que já está dando jeito, e o Magdiel não me procurou. Eu vi na Câmara e convidei ele, e nós fomos lá, e ele está trabalhando nisso. Magdiel, a situação, primeiramente, boa noite, muito obrigado pela tua presença aqui, o vereador mais votado da história, né? Está agora trabalhando muito para honrar esses votos, né? Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham através das nossas redes, né, e do nosso portal. E muito obrigado, João. Com certeza. Só um pouquinho aqui, eu vou dar uma ajeitada aqui, mas Tá. porque ao vivo é ao vivo. Ah, né? não, isso aí faz parte. Acho que você ficou quieto lá. Ao vivo é ao vivo, pessoal, é bem assim. Ah, não, o microfone estava meio mal domado. Não, mas agora ficou perfeito. E bem como tu falou, João, a nossa Câmara ali, embora temos algumas divergências políticas, mas as nossas divergências é em prol da nossa comunidade, entende? E o nosso maior partido é a comunidade. Cada um tem a sua bandeira ali, ó, mas na realidade é que nós precisamos dessas bandeiras dos partidos para nós colocarmos o nosso nome à disposição, mas após as eleições nós representamos a comunidade e todos nós ali estamos trabalhando. E como se diz, segunda-feira eu recebi essa triste notícia. Para mim não é uma notícia nada agradável. Não. Entende? Uma triste notícia, o qual um irmão da igreja primeiro me acionou e depois o próprio Pedro me chamou. Eu digo, não, Pedro, tu pode deixar que eu vou dar o alerta ali na Câmara Municipal de Vereadores e te deixo os parabéns, João. Eu não lhe procurei, mas o senhor, como se diz, com olhos e ouvidos de águia, atento, viu ali um grande assunto e um assunto de grande importância à nossa comunidade, que é as moradias e, infelizmente,
não queria ser portador daquela notícia, mas, como se diz, nós representamos a comunidade e vamos fazer de tudo, unidos ali, vamos nós unir os vereadores, porque o problema é sério. O problema é sério para o nosso município. Infelizmente, o Pedro e esse anjinho que está aqui conosco, nós acompanhando, receberam essa triste notícia. E com certeza eles não vão ficar na rua. Ah, não vão. Porque isso aqui é uma demanda que anteriormente, 2012, é um processo de 2012. E agora veio essa ordem de despejo, dando 90 dias, ou seja, temos menos de 85 dias para sair essa ordem de despejo. Mas nós vamos unir a Câmara Municipal de Vereadores, vou procurar a assistência social do município, porque isso é um problema do município. Uhum. É um problema social não só do município de Santiago, Estado e Brasil, porque habitações, moradias, a comunidade precisa. Um problema social aqui dentro de Santiago, que, olha, sem ter o estudo aprofundado, mas pelo que eu conheço, essas beiras da, como se diz, área de domínio da rede ferroviária, tá? Hoje, Santiago precisaria tranquilamente de um projeto habitacional de 1.000 casas para agregar essas pessoas e outras pessoas também da nossa comunidade. É um problema social que temos que buscar soluções. Não é fácil, com certeza. Tanto é que fazia mais de 10 anos que não era feita habitações no nosso município. Agora, ultimamente, foi entregue 30 habitações, com dinheiro 80% do governo do estado e 20% de contrapartida da prefeitura municipal, mas nós vamos ter que abrir os olhos, e a assistência social, juntamente com os CRAS, agora vai ter, com certeza, vai ter várias outras famílias que vão ser notificadas, e inclusive com esse despacho da juíza de Uruguaiana, que fez esse despacho, vai ter muitas outras famílias que vão ser notificadas. E daí, isso é um problema social. Como é que vamos tirar essas pessoas? Magdiel, eu arrisco dizer que são quase 40 anos de profissão. Eu não lembro de ter visto uma família ser jogada dessa forma. Então, baseado nessas estatísticas, eu não acredito que vão fazer isso. Eu já arrisco a dizer que não vão fazer, porque vai estar a imprensa, está a Câmara, está todo mundo contigo. E eu, pelo que eu estou acompanhando na rede social, todos estão, a maioria, pelo menos, está do lado do Pedro. Porque eu, assim como o Magdiel foi lá, eu também fui visitar o Pedro, fui bem recebido, ele está consertando a casinha dele, está organizando, está em laudo, é uma pessoa que tem problema de saúde, é um profissional, tem a sua profissão, se criou trabalhando, e ele fez um negócio já há mais tempo, de boa fé. Não foi isso, Pedro? Boa noite, muito obrigado pela tua presença, pela tua coragem de enfrentar esse problema. Você agora vai ser muito abordado, tu vai ficar muito famoso agora em função disso. Mas as pessoas estão contigo e eu tenho certeza que vão ajudar, colaborar, pelo menos a opinião pública está do teu lado, e principalmente o vereador, que foi lá, né, teu irmão da igreja, que foi dar uma grande ajuda lá. Tem que agradecer a ele, eu só fiquei sabendo por ele. E aí, conta para nós, Pedro, como é que foi quando tu recebeu esse... Como é que é a tua casa? Como é que tu chegou a morar lá? Tu faz bastante tempo já, né? Faz tempo. Eu tinha... Olha, eu vou tipo contar meio a história assim, ó. Bem tranquilo. Como eu falei assim para vocês, né? Eu te falei, né? Eu praticamente cresci trabalhando, né? Eu te falei, né, que eu morava para fora, eu nasci e me criei até uns 12 anos, uns 13 anos para fora. E com meu pai, que meu pai trabalhava para fora, aí vim para a cidade e daí nem estudei, sabe?
fiquei ali na 6ª série, passei para 6ª. E daí fui trabalhar, que eu aprendi de sapateiro daí, né? E só que daí passou um tempo, daí eu fiz, acho que eu tava com uns 20, não peguei o quartel, aí uns 20 anos eu fui embora para Bento. Aí fiquei uns 4 anos lá, aí vim de lá e comprei um terreno, até bem pequeno. E daí tá, né? Por isso que eu digo que sempre foi luta, né? Eu nunca, olha, aí, sabe, eu contava R$1, R$2, assim, sabe? Pra sempre juntar. Eu nunca fui uma pessoa que, sabe, sempre juntei, sempre foi na luta, né? Aí comprei aquele terreno, daí meio, sabe, a gente não tem dinheiro, né? Mas daí comprei uma casa desmontada de madeira e montei nesse terreno. Esse terreno era com documento, só que era bem pequenininho. Mas não era esse atual? Não, mas só que ele era assim, ó, porque ele era área rural, aí ele pôde sair a escritura era acho que 5 metros, acho. Tem 100 pessoas nos assistindo já. Tem 33 comentários, só para te alertar que está bastante audiência. Então pode ficar bem à vontade e continuar contando a tua história. Daí eu peguei, tá, né? Daí quando eu vim de lá, tudo, daí eu conheci a mãe da Ana, né? E a gente teve ela. Só que daí... Só tem a Ana? Só só ela. Aí não deu certo, né? Ela foi embora. Eu fiquei, a Ana tinha 3 anos. Ela deixou a Ana comigo. E eu fiquei nesse lugar, que é longe. E eu não tinha... Eu vinha de a pé, eu trabalhava, daí eu vinha de a pé ou de bicicleta, e aí eu consegui creche para ela, ali acho que é Lopes Peixoto, ali, né, aquela ali perto do fórum, né, o dia todo, por causa que como viram o meu problema, né, eu, né, uma criança, coisa, daí pegaram e me conseguiram o dia todo, ela ficava o dia todo lá, eu deixava às 8, pegava às 5:30, e aí trabalhava. Daí eu peguei e fui fazer o tal de negócio que agora fiquei nisso aí. Porque daí eu peguei, como era longe, né? E aí tu lá. acabou vindo ali para... Aí, aquela casa... Hipólito Garcia, né? Sim, praticamente onde eu morava, E seria ela ficou Hipólito perto Garcia. da qual escola que ela está estudando agora? Agora ela está na João Evangelista. Ficou Que perto. é muito perto, né? Imagina, ficou perto da creche, que ela ainda ia na Qual é a creche. série que tu tá? Fala aqui no microfone para nós. 3º ano. Já tá lendo bem? Já. É mesmo? Quantos aninhos tu tem? 8. É bem inteligente. Ela é bem inteligente, né? agora- Agora, ela tem que usar óculos. Agora que deu um problema, né? Que a professora me chamou, né? Para falar que tinha que... Até ela fez o papel, ela mesma fez o papel e me deu para me levar na secretaria lá para fazer um pedido de uma consulta. Sim, Ela mas tá tudo certo, você até estava tudo certo até chegar esse pedido, e assim como chegou, Sim, tá. porque não está no teu nome, então as pessoas vão olhar, a gente publicou lá, não aparece, ele é Pedro Dornelles, está no outro nome porque o Pedro fez um negócio de boa fé. É assim que as pessoas acabam ocupando essas áreas, né? Aqui não tem problema, nunca vai dar problema, Mas e a tu pessoa sabe acaba... que eu assim, ó, há muito tempo eu passava por ali, via aquela casa é de muito tempo. Sim, ela inclusive precisa de reforma, né? Ela é uma casa de madeira, assim, eu tava dando uma ajeitada. Eu vi que né, dentro conforme você já vai, fez né, as repartições. sim. Daí eu né, fiquei naquela, vou fazer um negócio, né, porque era mais perto pra mim, né? Aí fiz o negócio, tudo, aí tive problema depois, né? Que eu quase morri também, né? Pois é, tu tem um problema sério de saúde, Sim, né? é que eu peguei e eu fiz comecei a me sentir mal, né? Eu já tinha me dado um problema há tempo atrás, que eu praticamente infartei, né? Daí passou o tempo, daí tinha uns acompanhamentos, mas não era muito. Você sabe? tem que idade? 50? 43. 43. Então tá errado lá na rede social, eu errei a tua idade. Tem que corrigir. Pois é, ele é um homem novo, Magdiel, e tem um problema sério, que ele fez uma cirurgia delicadíssima, né? Sim, Toma daí muitos remédios. Tomo.
Eu pedi um cateterismo, né, que o médico me pediu, mas como era pelo SUS, demorou 2 anos e meio, acho, mais ou menos. Aí quando eu fui fazer, já era um problema, né? Quando ele me pediu o cateterismo. Teve que fazer a cirurgia. Aí quando demorou todo esse tempo, eu fui fazer, aí tava mais problema ainda, né? Claro que ele não vai mostrar para nós, mas eu vi, ele abriu a camisa, me mostrou, Sim. o peito dele é todo o corte que ele fez, que eu fiz a cirurgia, e na perna também, que tiram da perna. na perna para colocar, né? Fazer toda a cirurgia. Tiram as veias da perna. Isso. Colocar, né? E aí tu teve que fazer um tratamento, toma remédio controlado. Hoje você está em laudo, esse dinheirinho que você ganha é para se manter, é para comprar remédio. E a tua profissão de sapateiro, por exemplo, que eu acho uma profissão rentável, inclusive com a pandemia as pessoas começaram a reformar muitos calçados, vão aproveitar e fazer a propaganda aqui para o Pedro. Mas tu teve problema, Pedro, quando trabalhava com os produtos químicos? Por causa que eles, no caso, assim, eles fizeram o porquê que tinha me dado aquilo ali, coisa, daí entra a parte que a cola é química, né? E tem muito material, muita produto, né? Isso então, te prejudicava. Prejudica, né? Sim. Então aí eu entrei em um laudo, né? Depois que eu tô com esse problema aqui. E aí eu tô... Tu vai ter que depois quando passar o laudo que tu conseguir, vai ter que arrumar outra profissão. E certamente vai ser mais fácil, porque agora se tornou uma pessoa bem conhecida e a gente conhece as pessoas pelo olhar, né? Eu cheguei lá, ele estava atento, ele estava preocupadíssimo. E o Magdiel se emocionou, Magdiel, pode contar. Eu me emocionei e fiquei impressionado quando vi os dois. Em primeiro lugar, um pai, a sua filha, sendo mãe e sendo pai. Isso é maravilhoso. Uma menina tão bem cuidada, na escola, tu preocupado com os óculos. E aquela frase que ela te disse, que eu coloquei aqui na rede social, foi de cortar o coração. Ela não me disse a frase, foi o Pedro que me passou, que ela chegou e falou essa frase, né? Como é que vai ficar, pai, a nossa situação? E aí você disse para ela, não, tá tudo resolvido, né? Nós vamos resolver. É isso, assim, né? Eu falei que Deus estava cuidando de tudo. Aquela parte foi bem emocionante, né, Magdiel? O Magdiel se emociona. Ele é fácil de se emocionar, né? Ele é um cara muito espiritualista, né? Muito crente em Deus, né? E ele fica assim. Não é fácil, né? Não é nada fácil. Mas, como você diz, fé em Deus e nós vamos lutar até o fim e desistir jamais. Com certeza, já fui com o Pedro, até eu agradeço o pessoal ali da Defensoria, fui na Justiça, eu fui na Defensoria para pedir um aluguel social para o Pedro e a Defensoria me encaminhou ali para a Justiça Federal, onde eu tive ali, me identifiquei, agradeço o pronto atendimento. O Maurício te atendeu lá. Exatamente. Pessoa formidável. Exatamente, inclusive... Maurício Maronês. Inclusive, o Pedro tinha ido na URI procurar, mas pela questão... Os advogados, né? Exatamente, pela questão que parece que a URI já tinha trabalhado para um desses antigos proprietários. O Pedro, como você diz, comprou de boa fé, porque não sabia do desenrolar que já estava um despejo, estavam tramitando um processo judicial, né? E onde ele ficou sabendo da pior forma possível. Magdiel, mas vamos voltar um pouquinho no nosso passado. A minha mãe morou na beira dos trilhos. E o meu irmão, eu não era tão arteiro, mas o meu irmão era. Ele colocava pedrinha nos trilhos para ver, achando que o trem ia virar, né? E aquele trem passava, sacudia toda a minha casa, mas lá não tinha problema, porque a minha mãe, lá em Cruz Alta, isso, eu era criança. Então eu cresci um pouco também na beira do trilho, por isso que o jornal é expresso, né? Por isso que tem o trem aqui, tem toda essa história. Eu andei de trem, e eu sei que tu também morou na beira dos trilhos e tu te emocionou quando viu o trem aqui, não foi? Sim. Tu morava lá perto daquela passarela. Aquela passarela tá lá ainda. Com certeza. A que bairro é aquele ali, perto do Posto Damião? Vila Itu. Vila Itu, né? Divisa com Vila Nova. Na realidade, eu morava na Vila Nova. Tá. Cruzou os trilhos, Vila Nova. Eu tenho que rir porque tu contando é muito engraçado, né? Sim. Tu disse que tu acabou morando também, tendo uma situação parecida. Exatamente. Eu nasci e me criei no bairro Vila Itu, né? A minha infância,
o quintal de casa era a linha ferroviária. Morava meia quadra ali dos trilhos, onde o meu pai teve comércio por 34 anos ali, o Mercado Segredo, o antigo Baú. Então, assim, o que eu tinha era prazer, era de ir lá, botar pedrinha nos trilhos, me pendurar nos vagão, pular de vagão para vagão, em cima dos vagão, fazendo arte, né? Rapaz. E não somente eu, o pessoal da infância ali, no bairro, vários, porque naquela época não existia celular. Não. As nossas brincadeiras era jogo de taco na linha, Sim. era botar pedra nos E nunca deu acidente, nada? Não, graças a Deus. Alguns tombinhos, mas pouquinha coisa. Porinho nascia de novo. Magdiel, esse problema que a gente chama das invasões, e não é um nome até pejorativo, porque não é uma invasão, as pessoas acabam procurando, porque você agora disse 1.000 casas não resolveria o problema de Santiago. Eu vejo em tantos lugares. Santa Maria teve um problema da rodovia e eles desapropriaram, colocaram no lugar, organizaram. E tem muita gente em Santiago, eu acho que na Vila Rica, Vila Nova, tem uns que construíram em cima. E eu olhando lá na casa do Pedro, ele está naquele espacinho, ele está mais afastado. Tem outros mais perto, tem outros que colocaram, por exemplo, animais, estão criando animais, e os trilhos sumiram. Quer dizer, está enterrado, está no meio do mato. Aliás, é uma vergonha isso, querer desapropriar uma pessoa, se uma empresa não ocupa esses trilhos. Porque eu duvido que agora tem uma notícia que eles vão vir investir para os trilhos novamente, para os trens de carga no sul do Brasil, mas é uma vergonha porque entregaram os governos, após o governo, deixaram deteriorar, não tem mais trilhos. A gente queria um trem aqui de turismo, era um projeto da Câmara, do Tito Becon, que seria maravilhoso, que tem em outras cidades, mas aqui eu duvido. Aí teve algumas pessoas que devem ter construído, eu acho que até meio por cima dos trilhos, Magdiel. Vamos olhar bem essa história, né? Até, João, como tu estava falando, eu fui um que morei numa área, área de domínio. Eu morei literalmente debaixo da ponte, mas não era da ponte. Era a passarela. Era a passarela, mas é que eu brinco pra... morei debaixo da ponte. Não, mas era da passarela, onde fiquei por mais ou menos 6 anos ali, onde foi a primeira casa que quem me deu essa casa, eu agradeço, a minha sogra e o meu sogro, que quando eu me juntei há 21 anos atrás com a minha esposa, a Vanessa, que está nos acompanhando, a Vanessa estava grávida da Amandinha, a minha pequena, que tem hoje 19 anos, e fui morar ali, onde fiquei muitos anos. Morei 6 anos na Irmanduce e depois fiquei mais uns 6 anos ali naquela área de domínio ali no pé da passarela. Então, assim, como se diz, o mundo dá um giro, né? O mundo dá um giro porque chegou essa demanda falando sobre esse assunto, sobre a linha. Então, é um problema social que nós vamos ter que unir. E outro detalhe, João, que eu estava pensando, o João foi o Pedro está notificado para ele deixar aquele lugar em 90 dias. Eles vão ali, vão desmanchar aquele local e vão fazer o quê? Se está tudo atirado? Não, nada. Se está tudo atirado, vão... Absolutamente nada. Os trens, eu mostrei o trilho está no meio do mato, está enterrado. E as outras pessoas, nesse momento, quando você usou da palavra na Câmara, que eu estava atento, disse assim, virão muitos outros despachos que nem esse. Ordens judiciais virão, isso é recém o primeiro. Sim. Você alertou. Sim. E eu acredito que você vai fazer uma comissão agora, uma frente que você vai liderar, para que advogados nos ajudem, que agora a causa também é nossa, para que vocês consigam, assim que forem chegando esses despachos, essas coisas, para não ver nossas famílias ir para o meio da rua, sei lá para onde. Com certeza. Vou me unir ali com os meus colegas vereadores, juntamente com a Prefeitura Municipal, porque muitas pessoas dizem, não é um problema, eles invadiram, e é um problema deles. Não, isso é um problema social. Um problema humano, humanitário. Um problema social.
entendeu? É um problema social. Ninguém vai construir num local por... eu vou lá construir para... Não, quem é que não queria uma boa casa, um bom terreno? Quem é que não quer? Todo mundo quer o seu melhor para si e para sua família. Só que o que acontece? A necessidade. Então, temos que buscar, porque em 2008, aqui em Santiago, já teve umas famílias lá na passagem, próximo ao posto Charrua, que foram relocadas. A prefeitura... Olha, uma informação importante que tu traz. Exatamente, já foram relocados, inclusive em 2012, que o Pedro é uma dessas pessoas que foram afetadas agora com essa decisão de 2012, onde várias famílias na época foram para a Câmara Municipal. Eu tive falando com o ex-vereador, presidente da Câmara, o Sandro Palma, esses dias ali na Prosdóximo. Ele disse: Magdiel, tu tem que mobilizar junto com teus colegas o Poder Executivo, porque a Prefeitura também tem uma responsabilidade, junto com o Ministério Público, chamar a juíza federal, chamar os outros municípios, porque isso não é um problema só de Santiago. Quando notificarem, como o senhor falou aqui, tem para 2027 tem um investimento chinês para ser investido na malha ferroviária aqui no Rio Grande do Sul, que os chineses, o que é? É dinheiro. Eles têm trabalho e dinheiro. Eles vão botar isso que está atirado, eles vão botar a funcionar. E não vão poupar ninguém. Exatamente. Todo país de primeiro mundo é ferrovia. E não enxerga as pessoas, ele enxerga o capital. E são bilhões que vão investir no Brasil, e hoje é o nosso maior parceiro comercial, e eles têm o jeito deles. Então, o Magdiel foi muito além, pesquisou, trouxe à tona esse problema, mas nós queremos... Eu entendo um pouquinho dessa área e tenho acompanhado em outras cidades que ninguém ficou desalojado. E você não vai ficar, Pedro. Eu quero que tu fique bem tranquilo. Agora a comunidade toda está a teu lado, sabendo desse problema, e que tu é uma vítima da falta de moradia, como bem falou o Magdiel. Não, e eu assim, eu não sou uma pessoa ambiciosa, sabe? A pessoa que quer ser... Eu não me adorei de nada. Eu fui uma pessoa que fiz um negócio que não podia ter feito. Sim. E outra assim, eu nunca aumentei um dedo da onde foi, aonde eu... Onde estava a cerquinha, lá ficou. Muita gente aumentou, muita foi gente alastrando, invadiu tudo. Eu nunca saí do meu lugar, porque eu não preciso de terreno, eu preciso de uma casa. É isso aí. E eu nunca aumentei. Pode ver, a tela é grudada na casa. Então eu nunca me fiz. Mas vejam, meus amigos, a foto que eu coloquei... A Ana ficou olhando ali a câmera. Ana, vem mais pra cá que tu vai sair ali também. Aí eu verifiquei a casa deles, que é dela também, e achei assim tão bem cuidadinha, mas inclusive precisa de mais uma reforma. Quem sabe mais adiante, não sei se ele vai agora querer reformar com tudo isso, vai ficar receoso. Mas é uma casa modesta, uma casa onde eles estão abrigados há mais de 5 anos. Então, dói na gente ver essa situação. E outros naquela redondeza também estão nessa situação. Uns estão criando lá uns bichos, criando porco, criando galinha, ovelha. Uns colocaram os carros por cima dos trilhos. Então, tu vai olhar, tem uma série de coisas erradas. Mas não é da noite para o dia que nós vamos resolver, Magdiel. Com certeza, João. Agora, semana que vem, essa semana foi... decorreria indo ali no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Justiça Federal. Semana que vem o Pedro já foi na assistente social, mas disseram que não podiam ajudar ele. Mas eu vou retornar com o Pedro, e se os demais vereadores que quiserem me acompanhar, eu vou ir lá, porque o que acontece, João? Nós precisamos revisar esses imóveis que tem, às vezes, alguma casa abandonada, casas que foram construídas com projetos habitacionais, desde o tempo do projeto Minha Casa Minha Vida. Tem que fazer um levantamento. E vamos encontrar
encontrar para alojar um pai e uma mãe. Se a empresa quiser desmanchar, desmanche. Mas vamos primeiro achar um teto para eles. Isso aí. Ou senão a prefeitura municipal conseguir um terreno. Mas vai. Pedro. É uma situação. Nós vamos claro que se for mais gente, aí tem que ser uma coisa unida. Governos, Câmara, Prefeitura, Estado. Se for para mais adiante, né? Mais pessoas. Com certeza. Mas quando são poucas pessoas é mais fácil. Magdiel, eu vou agradecendo a presença do Pedro aqui. E sou teu amigo, Pedro. Fica bem tranquilo. Sempre que precisar, me chama, que a função de um veículo de imprensa é essa. É ver a parte social, é traduzir aquilo que a dor de vocês, aquilo que vocês estão clamando, é o nosso papel de trazer aqui. Então eu te agradeço muito e desejo tudo de bom e vai dar tudo certo, principalmente para a Ana aqui, né, que é essa menina maravilhosa, estudiosa. Como Santiago é lugar de gente bonita, né, Magdiel? Você não acha? Uma princesa. Credo, mas aquela rua tem muitas guriazinhas, muitos gurizinhos lá que eu vejo na Hipólito Garcia. Agora, eu agradeço então, Pedro, a tua vez, mas pode ficar aí à vontade. Eu quero falar mais agora, indagar o Magdiel, que esse é um assunto que nós vamos longe durante a semana, nós vamos falando, vamos trazendo as novidades e o Magdiel vai fazer uma frente agora na Câmara para tratar. Eu digo que eu quero agradecer mesmo ao Magdiel, pois claro, tu também, né, assim, ó, mas por causa que, ó, eu tentei buscar e fui ali na... Mas a Andorinha sozinha não faz o verão. Aí eu fui, ó, lá na Justiça Federal, ele foi gente fino, assim, me tratou bem, mas só que ele disse assim, não, eu vou te mandar, te encaminhar, tu vai lá na URI, né? Aí fui lá, nada resolvido. Parabéns ao Magdiel. Vou te interromper para dar. Isabel Gonçalves, Marcelo Pereira, cadê o prefeito? O Magdiel está perguntando. É um assunto que nós exatamente estamos debatendo aqui agora, né? Então a cobrança, é claro que a cobrança vem, né? Então nós vamos analisando aqui o que está chegando de comentário. Pode prosseguir. Aí foi o que tem crítica para todo mundo, não adianta, sabe, né? que aquele lá, que vocês falaram, agora eu esqueci o nome, que é conhecido. Maurício é o servidor da Justiça. Uma pessoa assim, ó, muito, ele viu, acho que ele viu minha situação. Mas com e certeza, falou assim, né? ele disse assim, eu vou te dar um conselho assim, ó, tu vai lá, tu tenta procurar advogado lá na URI. E outra coisa, procura uma autoridade da cidade, um vereador. Aí eu pensei assim, o único que anda na rua, né? Sempre na rua, né? Era tu. Aí foi um conhecido meu lá, né? O Jailson falou assim, mas vamos falar com o Magdiel. Aí ele falou com o Magdiel, marcou, né? Aí o Magdiel foi lá, aí começou, sabe? Eu poder respirar, ver alguma coisa, alguma saída. Porque eu tava tô assim, conseguindo ó, abrir os comentários. Eu não fazia mais, não tinha. Eu não dormia mais, eu não conseguia mais dormir de noite. Só pode. Sabe, os dias que eu recebi, porque do nada eu tava assim. E tu tá precisando de alguma doação, alguma coisa lá? No momento, tá tudo certo? Não, graças a Deus, assim, sabe. Tá recebendo em dia o teu laudo? Tô recebendo, graças a Deus. Tá bem. Nessa parte. Tá ótimo, então. Agradeço a Deus. Tem bastante comentário e a maioria ali dando apoio, dando força aqui para tu e a nossa rainha aqui. Vê que eu fui nossa uma pessoa princesa boa, aqui. Né? Sempre todo mundo conhece, sabe que eu sou uma pessoa assim. Não, Pedro, e assim, mas ó. eu agradeço, te agradeço. Magdiel, eu vou só mandar um abraço aqui a quem tá mandando aqui recados. Eric Demora Figueira, Jéssica Eliane Silva, Glória Sheikna, Eric Demora Figueira, e ele me escapa aqui os comentários a hora que eu passo aqui, mas é muita gente que não dá para falar de todos. Então eu mando um abraço para todos, agradecendo, e quero que o Magdiel fale nesse espacinho final da política, Magdiel. Porque eu vejo assim que você tem uma capacidade tão grande de aglutinar, de somar pessoas, e vocês fizeram um grande evento no final de semana, o Encontro da Direita, né? E agora o Deio é a notícia, né? O Deio é a notícia porque o Deio é teu colega, um cara sensacional, eu gosto muito dele, eu gosto dos discursos que ele faz, né? E tão impressionado porque o Deio acabou aceitando o teu convite, e o Deio é do Partido dos Trabalhadores, e foi no encontro que é o PL, que em tese seriam adversários no Brasil, como essa
esse antagonismo no Brasil. Acho que o povo está cansado de radicalismo tanto de esquerda quanto de direita. Eu acho que tem que ter uma coisa mais coerente. E o Déio deu essa demonstração indo lá. Então, hoje estão falando nas redes sociais, falam muito no Déio. Eu queria que tu falasse que você convidou e ele aceitou e está tudo tranquilo, né? Com certeza, João. Assim, ó, ali na Câmara, como eu falei aqui anteriormente, o nosso partido, a gente tem um partido, mas o maior partido é o povo. A gente trabalhar para o povo. O dia que o Déio, ele foi criticar, ele foi criticar o encontro da direita, só que eu falei para ele com toda a educação, eu digo, olha, Déio, eu podia querer bater de frente com ele, eu digo, não, Déio, eu respeito o seu posicionamento, a sua questão, eu respeito, mas também eu preciso do respeito, mas o senhor, para eu não ficar feio, eu disse, não, Déio, eu lhe convido, se é o caso, o senhor esteja convidado para o nosso primeiro encontro de direita regional, que foi um sucesso. E ele foi. Graças a Deus foi um sucesso, e o Déio foi, e foi muito bem recebido lá. Certamente. Cheguei lá, cumprimentei, agradeci a presença dele e a esposa dele, e foi saudado pelo protocolo do evento, e ele é um cara de bom coração. É uma autoridade, Ele é uma autoridade e é uma pessoa de bom coração. É. Agora, o que vai acontecer com ele... É normal. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não acredito que tenha o partido vá... Tu acredita em alguma coisa? João, como você diz, eu sou de um partido. Eu sou só um no meio de um partido onde tem outras decisões. Inclusive, ele é o mesmo caso. Tá, mas então me diz um negócio agora, bem certo. O Magdiel é pré-candidato. Vamos voltar um pouquinho, ainda lá do encontro. Você anunciou, está no Jornal Expresso de hoje, cerca de 800 mil com emendas, né, que tu conseguiu para Santiago, inclusive pavimentação. Tu está preocupado também com o Canil, que ajudar. Esteve lá uma deputada do teu partido ajudando. O Osiel esteve lá comigo. E o Sanderson tem ajudado bastante Santiago. E ele vai enviar emendas. E você que conseguiu muita coisa para Santiago, você anunciou lá. Eu achei muito grande a quantia anunciada, viu, Magdiel? Eu te parabenizo. Com certeza, o qual eu agradeço o deputado Sanderson por trazer recurso dos nossos impostos para dentro de Santiago. Por isso que nós temos a importância de dar o voto de confiança para pessoas que vão trazer recursos para dentro da nossa cidade. R$892 mil, R$492 mil para uma retroescavadeira, o qual o meu colega Enio está junto nessa emenda de R$492 mil, uma retroescavadeira para ajudar os nossos agricultores, o qual deixo um grande abraço para todos, o qual estão numa luta pela securitização, e foi um dos assuntos onde nós discutimos ali nesse primeiro encontro de direita, que o que é a comunidade, a agricultura precisa de prazo, eles não querem... Todos estamos torcendo por isso, porque todos nós dependemos. Hoje já me reuni com algumas pessoas aqui influentes de Santiago, vereadores, inclusive, estavam na inauguração aqui a imobiliária Portela, do Alex Nicola Portela, ali na João Escobar Carpes. Vários vereadores estavam lá e eu, inclusive, conversei com o assessor do Pedro Westphalen, que é nosso amigo, ajuda muito Santiago também, e que estará lá amanhã, viu, no encontro, na posse do pessoal do Sindicato Rural, nova patronagem, a diretoria. E vai estar o Carlinhos Malheiro, que é um baita cara, legal mesmo, e eles vão falar da securitização, e o Pedro tem trabalhado muito, o Reise, todos têm trabalhado muito, e eu acredito, Magdiel, a gente falava ali que é impossível que o governo não vai olhar para o Rio Grande do Sul, e é uma luta de vocês, e esse era o motivo do encontro, né? Também foi um dos motivos do encontro, que era para ter sido no ano passado, mas como o fator da enchente, nossos agricultores, quatro seca e uma enchente. Então esse foi um dos temas o qual o Rising ia estar presente, mas acabou machucando o joelho e não pôde estar presente.
Daí teve a Adriana Lara, do PL, o deputado Sanderson, e várias autoridades, vereadores do PL e outros partidos da região que se tiveram presente em mais de 14 cidades. E naquela noite foi memorável. Foi, muito bonito. Imagina, quase 900 mil reais e mais 400 mil para eu investir em calçamentos, que é infraestrutura em nossa cidade. E temos uma previsão, claro, de uma sinalização para o ano que vem, 400 mil para a saúde, que o assessor do deputado Sanderson colocou. Mas nós trabalhamos com dados de hoje, 2025. Tá ótimo. Magdiel, outro dia a gente conversa mais um pouco, mas me diz nesse finalzinho, vai desistir da pré-candidatura, que é uma pré-candidatura, ninguém é candidato ainda, mas estão falando bastante no seu nome, e o partido vai te procurar, já te procurou, já quer que você concorra, e há um debate de que você abriria a mão, isso é uma conversa que está chegando para nós, em função de outros nomes, de um apoio a outros nomes da região, para ficar mais fácil de eleger. Então, o que você diz em relação a isso? Então, inclusive o próprio Enio Rebelo, que eu considero um grande vereador, grande pessoa, também chegou a sugerir na tribuna da Câmara. O que você diz? É pré-candidato ou vai desistir? Sou pré-candidato a deputado estadual. Já coloquei, inclusive, encontrei o Júlio lá no pátio da Cotransa. O pré-candidato do pré-candidato Júlio Ruivo. Bati uma foto juntamente com ele, com a Alexandra, com a assessora da Alexandra, mas disse para ele, eu tenho uma amizade muito grande com o Júlio, eu disse, olha, Júlio, não vou poder abrir mão pelo senhor, eu sou só um dentro do partido, tenho uma decisão, porque o partido não é feito de uma pessoa, é várias pessoas, só que eu coloquei para ele, Júlio, eu não vou abrir mão porque eu tenho assim, o pessoal, a comunidade me pede. É a opção que eles precisam ter. A comunidade me pede. Eu tenho um deputado federal onde vai me auxiliar e, como se diz, o Júlio, sinto até que ele não tenha se elegido, porque inclusive, dentro do partido dele, teve pessoas, que não vou citar nome, que poderiam ter apoiado ele, mas, na verdade, não apoiaram. Foi uma pena ele não se eleger por 300 votos. O candidato do PL, o pré-candidato que seria do PL, ao natural, seria o ex-deputado Miguel Bianchini, que disse para mim, Magdiel, eu abro mão da tua pré-candidatura a deputado estadual. Agora, se o senhor Magdiel não quiser ir, eu vou ser pré-candidato. Então, automaticamente, o que acontece? Se o Miguel está enxergando que é a minha hora, o PL anteriormente não tinha base na região. Não existia. Hoje, em 2020, no caso, quando eu me elegi a primeira vez, hoje o PL tem São Vicente do Sul, Cacequi, Jaguari, Nova Esperança, Manuel Viana, São Francisco, Alegrete, Maçambará, São Borja. Foi o partido que mais cresceu. Exatamente. Então, como se diz, cada um de nós vai fazer a nossa parte, vamos botar primeiramente na mão de Deus, que Ele sabe de todas as coisas, até porque o dia de amanhã, ou aqui um minuto, pertence a Deus. Nós não sabemos do nosso futuro, a Deus tudo pertence, então vamos colocar na mão dEle e vamos fazer o nosso melhor. Até porque eu dei uma entrevista na Verdes Pampas, não, na Rádio Santiago, que vieram me perguntar. E eu disse, inclusive, tem muitos pré-candidatos que, quando vêm buscar votos aqui na cidade de outros partidos, pessoas, às vezes, que nem colocam os pés na cidade, entendeu? Então, eu sou um pré, não está nada definido, mas eu sou um pré com o pezinho calçado. Tá bom.
Muito obrigado, Magdiel. Encerrou magnificamente o nosso programa e vamos ficar atentos com esse problema do nosso amigo Pedro e que tudo se resolva. E parabéns pela tua atuação e pode fazer um encerramento hoje aqui com um versículo, né, bíblico, mensagem bíblica. Exatamente, para todos. Tá bem. Aqui o Pedro, que também tem a nossa fé em Jesus Cristo, eu quero deixar para todos que estão nos acompanhando. Tá ruim a minha vista. Tá numa letra muito miúda. O que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, eu quero deixar... Não tape os ouvidos. Não tape os ouvidos. E esse pobre pode ser, não é questão financeira, pode ser um pobre de espírito. Exatamente. Uma pessoa pobre de espírito. Tem muitos que é a tem pior pobreza, né? Muito que é a pior pobreza que tem. Porque... Verdade. Mas eu agradeço, o espaço foi excelente e a luta, agradeço, João, o senhor, o seu empenho de se colocar à disposição para ajudar essa família e pode ter certeza que nós todos, a imprensa, a Câmara, a Prefeitura, todos vamos fazer o possível e o impossível, que eu tenho certeza, eu tenho fé em Jesus, que essa família não vai ficar desamparada. Obrigado. Ficamos por aqui com o nosso podcast, deixa eu te contar. Sexta-feira tem mais. Fique atento, compartilhe, comente, participe. Esse programa é feito para você. Muito obrigado e até mais.